Hoje a gente vai ter essa conversa com a Milena, né? Eu espero que vocês se sintam confortáveis e seguros para fazerem perguntas, tá bom? Eu vou fazer uma breve apresentação sobre a Milena. Bom, ela é graduada no Bacharelado em Ciências e Humanidades, pela UFABC. Além disso, ela é aluna do curso de Relações Internacionais da UFABC. E, com acréscimo, que também ela é mestranda do Instituto de Relações Internacionais pela USP. Bom, a ideia hoje é uma conversa, né, para que vocês entendam um pouquinho sobre o processo de ingresso e como é a vida dentro da universidade pública. Eu espero que vocês gostem e, como eu falei no início, fiquem à vontade para perguntarem, para conversarem conosco, e eu vou fazer a mediação entre vocês e a palestrante de hoje, tá bom? Aí, menina, fica à vontade. Pode deixar. Obrigada, Pedro, pela apresentação. Bom dia para todos. Eu só queria saber se está todo mundo me escutando bem ou se está muito baixo. Tá ok? Ok, então já vou começar a apresentação. Eu preparei alguns slides para me ajudar a seguir com a fala, mas eu só queria fazer uma observação antes. Como o nosso grupo é muito diverso, de pessoas que já estão no ensino médio, de pessoas que ainda estão no ensino fundamental, a minha apresentação pode ter coisas que alguns já saibam, mas eu peço um pouquinho de paciência. Então, tá todo mundo vendo a apresentação? Sim, Mi. Ok. Então, como o Pedro falou, a ideia agora é a gente desvendar um pouquinho sobre o que é a universidade pública, como é o processo de ingresso. Então, como eu preparei a aula? Eu vou contando passo a passo como você faz para ingressar dentro da universidade pública e uma vez que você ingressa, como é a vida lá. Bom, para começar, para a gente entrar dentro de uma universidade pública, existe um processo seletivo. Então, dentro dos cursos que são oferecidos pela universidade, existe um número de vagas e aí você faz um processo para conseguir ocupar uma dessas vagas. Na maior parte das universidades federais, hoje em dia, esse processo é feito pelo Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, para você entrar dentro de uma universidade, você tem que ter completado o ensino médio. Enquanto você está no terceiro ano do ensino médio, você presta esse exame nacional, que vai conter toda a matéria que você viu durante esses 3 anos. Ele é dividido em áreas do conhecimento, então, matemática, as ciências da natureza, português, humanidades e uma redação. É uma prova bastante completa e complexa, mas uma vez que você estude, é totalmente possível fazê-la. Bom, esse exame acontece anualmente, então isso vai ser uma preocupação mais para o pessoal que já está no ensino médio. Mas além do Enem, existe outros tipos de vestibulares. Eu peguei os vestibulares das universidades de São Paulo, que eu achei, como todo mundo aqui é o ABC, vocês provavelmente vão prestar essas universidades. Então, a Unesp tem um vestibular próprio, que é a FUNESP, e a USP tem um vestibular próprio, que é a FUVEST. Esses dois vestibulares, eles têm a mesma matéria. Nessas provas vão cair a mesma matéria que cai do Enem. Só que eles funcionam de maneira diferente. Por quê? Nesse tipo de vestibulares, existem 2 fases. Então, uma primeira fase, que é uma prova de múltipla escolha,
e numa segunda fase, que é uma prova dissertativa. E o que seria uma prova dissertativa e redação? A prova dissertativa é a prova que você tem que escrever a resposta, não só marcar o xizinho na questão que você acha que está certa. Uma coisa muito legal de todos esses vestibulares é que existe uma isenção da taxa de inscrição para quem é aluno de escola pública. Então, o que acontece? Tanto o Enem, quanto a FUNESP, quanto a FUVEST, praticamente qualquer vestibular, você paga uma taxa para conseguir fazer essa prova. Quem fez ensino médio em escola pública consegue ou a isenção completa da taxa, dependendo da universidade, ou algum desconto. Por exemplo, quando eu fui fazer a FUVEST, eu consegui o desconto de 50%, porque a minha renda era um pouquinho maior do que um salário mínimo e meio. Mas, assim, também tem pessoas que conseguem não pagar nada, o que já é de grande ajuda. Se você for prestar vários vestibulares, esse curso pode ficar caro, e como vocês estudam em escola pública, vocês não precisam pagar. O quarto ponto que eu queria comentar é a oportunidade de vocês fazerem essas provas como treineiros. O que significa? Enquanto você está no primeiro e no segundo ano do ensino médio, você pode fazer essas provas, mas você não vai poder usar a pontuação que você tirar para passar no vestibular, porque, como eu disse, para passar e entrar numa universidade federal, você tem que ter terminado o ensino médio. Então, qual é a ideia? É vocês fazerem essas provas para treinar. Então, assim, porque eu vou explicar, o vestibular, tanto o Enem quanto os outros, são provas muito cansativas. Você fica dentro de uma sala durante 4 horas, sem poder conversar com ninguém, olhando só para a sua prova, e existe muito nervosismo. Então, se vocês puderem passar por essa experiência antes de ser o para valer, é muito interessante. Para vocês sentirem como vocês se comportam, o que precisa. Se você é daquelas pessoas que precisa levar muita comida, precisa levar pouca comida e tudo mais. Então, essa é a primeira etapa. Então, é onde vocês vão prestar o vestibular e colocar na prova todo o conhecimento que vocês aprenderam nesses 3 anos. A segunda etapa, que é onde vocês vão escolher qual universidade vocês vão prestar, né? Não necessariamente passar. O primeiro ponto é o SISU. O SISU é o Sistema Unificado. O que isso significa? Você prestou o Enem no final do ano. A sua nota vai sair no início do ano seguinte. Então, por exemplo, se vocês forem... É que o Enem esse ano tá meio estranho, eu não sei se vai ser no final do ano ou no início do ano que vem por conta da pandemia. Mas em um cenário sem pandemia, você faz o Enem no final do ano e a sua nota sai em janeiro ou fevereiro do ano seguinte. Quando a sua nota sai, ela sai a nota de todas as áreas do conhecimento. Então, vai ter uma nota em português, uma nota em matemática, uma nota na língua portuguesa e uma nota da redação. E de ciências da natureza. Aí você vai juntar essas notas e fazer uma média. Esse valor final vai ser o valor do Enem, é a nota que você tirou. E o SISU, o que ele faz? Ele é um programa que une todas as universidades federais para você se inscrever e ver se você consegue passar. Como funciona? Cada universidade tem um número limitado de vagas para o curso. Então, por exemplo, quero prestar Relações Internacionais na Universidade Federal de Minas Gerais. A Universidade de Minas Gerais, eles têm 100 vagas. 50 para o período da manhã e 50 para o período da noite. Quando você se inscreve pelo SISU, você coloca a sua primeira opção, Universidade Federal de Minas Gerais, e a sua nota. O que vai fazer? O que o sistema vai fazer? Todas as pessoas que se inscreveram
para prestar o curso de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, eles vão juntar e vão fazer uma lista de colocação. Então, quem tirou a nota mais alta vai para o primeiro lugar. E aí, e quem for tirando notas mais baixas que essas vão para as colocações logo depois. A nota de corte é a nota da última pessoa. Então, se são 100 vagas, quem ficou na colocação 100 foi a última pessoa a passar, e essa é a nota de corte. A nota que essa pessoa tirou no Enem é a nota ao mínimo que foi preciso tirar para entrar no curso de Relações Internacionais da UFMG. O que eu coloquei como diversas chamadas? As universidades, quando você se inscreve, eles fazem essa lista, eles lançam essa lista, você descobre em que lugar você está. Então, eu me inscrevi, mas eu fiquei na colocação 103. Então, não passei nessa primeira fase. Só que não quer dizer, porque existem 100 pessoas nessa lista, que essas 100 pessoas vão se matricular na UFMG. Às vezes pode ter gente que passou na UFMG, mas passou na Universidade de Brasília e prefere para a Universidade de Brasília. Então, essa pessoa que estava na posição 50, ela não está mais. Então, você sobe uma posição. E isso vai ocorrendo durante algumas semanas. Então, eles lançam uma primeira lista, aí as pessoas que querem fazer aquele curso naquela universidade se matriculam. Aí sobram as vagas. Aí essas vagas que sobraram ficam para as pessoas que ficaram um pouquinho abaixo. E isso vai acontecendo diversas vezes até eles completarem o número de vagas. Então, o que ocorre é exatamente isso. Isso que quer dizer a nota de corte e essas que são as diversas chamadas. Vocês vão ouvir também falar a lista roda. A lista roda porque são várias listas de convocação para você fazer a matrícula. Então, se você não passar na primeira vez, não tem problema nenhum, porque provavelmente a lista vai rodar bastante até chegar na sua vez. Uma coisa legal também, quando vocês forem escolher qual universidade vocês querem prestar, é público a nota de corte do ano anterior. Então, eu quero estudar na UFABC, que agora eu vou fazer mexendo da minha universidade. Eu quero estudar na UFABC porque a UFABC é uma universidade muito legal. Aí você vai no ano anterior, ver qual foi a nota de corte para o curso que você quer fazer. A nota de corte foi 660 para o curso que eu quero fazer. Então, você já sabe que mais ou menos essa vai ser a nota que você vai precisar tirar no Enem. E sobre essa parte de escolha da universidade, é praticamente isso. A sua parte vai ser pesquisar quais são as universidades que têm o seu curso, qual foi a nota de corte, estudar para o vestibular e depois se inscrever e esperar a universidade te convocar para fazer a matrícula. O sistema de cotas. Perdão, gente. O sistema de cotas nas universidades federais. Eu escolhi falar só sobre as universidades federais porque eu acho que é o sistema mais unificado. Então, as universidades federais atuam praticamente da mesma forma. Outras universidades podem atuar de outras formas. Mas hoje a gente vai focar nas universidades federais. Milena, Oi. Antes de você entrar, né, na questão das cotas, o Pedro Augusto, desculpa, ele comenta, também público as listas de chamadas. É legal saber se em determinada universidade a lista roda bastante ou não, para você meio que formular uma estratégia, né? Realmente, esse é um ótimo ponto, porque existem universidades também, foi ótimo o Pedro ter falado isso, existem universidades também que são absurdamente concorridas. E dependendo do curso também, é um curso muito concorrido. Então, se você for fazer medicina na USP, é muito provável que a lista não vai rodar tanto.
porque é uma das melhores universidades do país. Então, se alguém passar lá, dificilmente a pessoa vai querer cursar em outro lugar. Então, esse ponto do Pedro é muito importante de você ver o quanto a lista roda, para saber se é essa universidade mesmo que você quer passar. Então, uma outra coisa, você tem um período de, eu acho que algumas semanas, uma ou 2 semanas, entre o momento que você descobre a sua nota e o momento que você tem que se inscrever naquela universidade. Nesse tempo, você pode ver aonde a sua nota é compatível, porque às vezes, eu queria passar em tal universidade, mas eu tirei uma nota de corte bem menor do que a do ano passado. Aí você pode encontrar outras universidades que têm uma nota de corte mais compatível com a sua pontuação também. Então, voltando, eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de cotas nas universidades federais. O sistema de cotas, ele é fundamentado na Lei 12.711, que foi feita em 2012. Bom, como é que funciona? O curso, ele tem um total de vagas, como eu tinha falado, que nesse caso da imagem é 100. O que o programa de cotas faz? Ele separa 50% das vagas e direciona para alunos de escola pública. O que isso significa? Significa que isso diminui a chance das pessoas que vieram de escola particular ingressarem na Universidade Federal? Não. O que isso faz é permitir uma competição mais justa. Então, uma pessoa que estuda em escola pública e uma pessoa que estuda em uma escola particular, tipo o Colégio Bandeirantes, que é o melhor colégio de São Paulo, e uma pessoa que estuda numa escola pública no interior de São Paulo, não vão ter as mesmas oportunidades de ensino. O que o sistema de cotas faz é fazer com que as pessoas que estudaram em escola pública compitam com outras pessoas que estudaram em escola pública. E pessoas que estudaram em escola particular vão competir com pessoas que estudaram em escola particular, para ficar mais justo, certo? Perfeito. Então, depois disso, dentro desses 50% da vaga para alunos de escola pública, existe uma divisão por renda. Então, tem pessoas que têm uma renda menor que um salário mínimo e meio, 25% dessas vagas vão ser para essas pessoas que têm uma renda menor ou igual a um salário mínimo e meio. Por quê? Qual é a ideia? É que essas pessoas também tiveram mais dificuldade para ingressar dentro do sistema educativo e vão ter mais dificuldade para acessar, para permanecer no ensino superior. Então, para tornar a competição mais justa, eles também têm uma reserva de vagas para eles. E dentro dessas 25 vagas, existem vagas para pessoas com deficiência, para as pessoas sem deficiência, e que é um outro ponto. E também, dentro dessas 50 vagas, existem as cotas raciais. E também os outros 25% desses 50% são para pessoas que se autodeclaram pretas, pardas ou indígenas. A ideia aqui também, eu acho que é importante ressaltar, é que é autodeclarado. Então, você vê se você se entende como negra, se a sociedade também te entende como negra, e você se autodeclara como negra ou parda ou indígena. Não vai ter nenhum tipo de... Como eu falo? De verificação se você é negra ou não. Isso vai a partir da sua autodeclaração. Ok. Então, eu acho que dentro do sistema de cotas é isso. Eu só queria deixar mais claro que a ideia do sistema de cotas é garantir que as pessoas possam competir em pé de igualdade, que uma pessoa que teve acesso
a um tipo de educação, não compita com outra que teve um acesso a uma educação muito discrepante, certo? Não. Essa parte é só para tirar um pouco de algumas ideias que eu entendo que algumas pessoas têm sobre a universidade pública. Então, mitos e verdades sobre a universidade. O primeiro deles é a ideia de que na universidade pública você paga mensalidade. Isso é um mito, não ocorre. Dentro da universidade pública, assim como a escola pública, elas são financiadas pelos nossos impostos. Então, você não paga uma mensalidade, você fica dentro da universidade. Os professores e toda a manutenção da universidade é feita pelos impostos arrecadados pelo governo. Então, não se preocupem, vocês não vão ter que pagar nenhuma mensalidade para ingressar na universidade ou durante o curso. Eu gostaria, na verdade, essa parte eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida específica que queira tirar sobre, que tem ideias sobre a universidade pública. Então, se a gente tem essa ideia de que precisa pagar mensalidade ou não, alguém tem mais alguma dúvida nesse sentido, de como funciona a universidade? Que eu possa tirar nesse quesito mitos e verdade? Ou é melhor a gente deixar todas essas dúvidas para o final, já que a aula está sendo gravada? O que você acha, Natália? Como preferirem, gente. Alguém tem dúvidas? Não. Nenhuma. Ok, Está muito esclarecedora, Milena. perfeito. Então, vou passar para o próximo ponto. Então, a gente chegou num ponto, a gente foi passando passo a passo pelo processo, pela prova, pela escolha das universidades, aí chegamos no ponto que vocês passaram na Universidade Federal ou na Universidade Estadual, em alguma universidade pública. E quais são os programas que a universidade oferece para ajudar vocês a permanecerem na universidade? Porque, qual é a ideia? A gente sabe que existem, dentro da nossa sociedade brasileira, grupos que são vulneráveis socioeconomicamente. Então, qual é a ideia? Nossa, eu tô falando muito qual é a ideia. Perdão, gente. São grupos que são vulneráveis socioeconomicamente, então é mais difícil para esses grupos focarem dentro da universidade. Então, nossa, se eu tiver que ir para a universidade, eu vou ter que largar meu emprego, eu vou ter que trabalhar e fazer a universidade, que é muito cansativo. Ou eu não tenho dinheiro para me mudar e fazer a universidade onde eu passei, porque eu sou de São Paulo, mas eu passei na Federal de Sergipe. E eu não vou ter emprego quando eu chegar lá em Sergipe, quando eu chegar em Aracaju. Então, é para atender esse tipo de grupo de alunos que existem esses programas de assistência estudantil. O que ocorre? Existe o Plano Nacional de Assistência Estudantil, que é um plano do governo federal, criado em 2010. Existe um fundo, então eles têm uma quantidade de dinheiro arrecadada que eles, a partir dos nossos impostos, que eles enviam para as universidades. Então, eles enviam para as universidades e as universidades criam programas para ajudar os alunos a permanecerem dentro da universidade, principalmente aqueles que têm uma vulnerabilidade econômica um pouquinho maior. Quais são esses tipos de programas? Existe o programa de Bolsa Permanência, que é o seguinte: a universidade te dá uma quantidade mensal de dinheiro para que você consiga permanecer na cidade onde fica a universidade. Então, esse tipo de bolsa é para as pessoas que não moram na cidade onde a universidade está, elas tiveram que se mudar. Então, a universidade te dá um dinheiro para você conseguir morar lá. Tem outras universidades que já têm moradia estudantil. Então, ou seja, existem lugares
para os estudantes morarem dentro da universidade. Eu acho que a UFMG tem moradia estudantil, a Universidade de Brasília tem moradia estudantil, a USP tem moradia estudantil, mas outras não têm. Por exemplo, a Federal da ABC não tem, mas eles dão esse tipo de bolsa permanente. Existe também uma bolsa alimentação. Dentro da universidade, vocês vão conhecer o restaurante universitário. O restaurante universitário é um restaurante para atender os alunos. Então, parte do valor que você pagaria na sua refeição, então, por exemplo, cada refeição, eu vou dar o exemplo da UFABC. Cada refeição no restaurante universitário custa R$11. O Estado paga 60% desse valor. Então, os alunos só pagam R$4 e eles têm acesso a refeições de qualidade. Então, vai ter o arroz, feijão, dois tipos de... uma mistura vegetariana, e salada, e suco, e sobremesa, pagando um valor pequeno, que seria esse valor de R$4. Para alunos que não têm condição de pagar nem esses R$4, a universidade dá uma bolsa alimentação. Então, eles têm um número de refeições que eles podem fazer na universidade sem pagar. Isso é muito interessante. A UFABC tem também esse tipo de bolsa, e eu acredito que as outras universidades também. Por exemplo, também tem outro tipo de bolsa. Se você tem filhos, que é uma coisa que é mais complicada de você conciliar a universidade com filhos, existe também a bolsa creche. Então, eles te dão dinheiro para você pagar uma creche para o seu filho, para enquanto você estiver na aula. Então, a universidade dá muitos tipos de assistência para os alunos, porque a ideia é que todo mundo tenha acesso à educação, mesmo aqueles que não tenham tanto dinheiro ou tenham mais dificuldade de permanecer na universidade. Para fazer isso, uma vez que você passou dentro da universidade, como funciona? A universidade abre um edital, que eu não sei se está todo mundo familiarizado com essa palavra, mas um edital... Nossa, agora é ótimo. O edital, eles colocam todas as regras que você precisa preencher para ter acesso à bolsa e os requisitos e o que você precisa apresentar. Você precisa provar para a universidade que você não tem condições de ficar na universidade se você não receber esse auxílio. Então, eles pedem uma série de documentos, eles fazem entrevista com você e com a sua família, e aí eles têm certeza, realmente essa pessoa precisa desse auxílio, e aí você recebe esse auxílio por um tempo. Na UFABC, quando eu recebi, era por um ano, e aí você podia renovar ou não, dependendo de como ficava a sua situação. Então, às vezes nesse primeiro ano, você necessitou, mas aí você conseguiu um emprego que consegue conciliar com a universidade, e aí você deixa esse auxílio para outras pessoas que vão precisar, que estão entrando na universidade agora, por exemplo. O terceiro ponto sobre esses programas de assistência é que eles exigem uma dedicação do aluno à universidade. Então, qual a ideia? A universidade vai ajudar você a permanecer lá para que você estude, mas você tem que se dedicar à universidade. Então, não significa que você não pode tirar nunca uma nota ruim, não é isso. Mas, assim, você não pode reprovar por falta, por exemplo. Porque se a universidade está te dando dinheiro para você permanecer na universidade, não é para você ficar voltando nas aulas, né? Então, é isso que eles pedem em retorno, essa dedicação do aluno à universidade. Outros tipos de bolsa. Então, além dessas bolsas voltadas para o público que é mais vulnerável economicamente, existem outros tipos de bolsa que são voltadas para todo mundo.
são bolsas de pesquisa. Então, o que acontece? Quando você entra na universidade, você pode, se você se interessar, começar a pesquisar um assunto que te interessa. Né? Para você pesquisar, o que acontece? Você conversa com o professor, vocês discutem um trabalho que você acha interessante, que ele também acha interessante. Vocês criam um projeto de pesquisa, submetem, e se esse projeto for aprovado, você pode ganhar dinheiro para pesquisar sobre aquele assunto durante um ano. Isso normalmente ocorre com bolsas de iniciação científica. Esse é um nome para quando você pesquisa durante a graduação. Segunda coisa, segundo tipo de bolsa é a monitoria. O que é monitoria? É você auxiliar o professor de alguma disciplina ou de algum curso. Você pode ser monitor do curso de Relações Internacionais da UFBC, você pode ser monitor da disciplina de... Nossa. Da disciplina de Introdução a Relações Internacionais. A ideia é que você vai ajudar os alunos a entenderem a matéria, uma matéria que você já cursou. Tem projetos também de cultura e extensão, então são projetos que não estão focados tanto no ensino, são projetos para levar a universidade para fora da universidade. Então, o PIBID é um projeto de extensão. Tem outros tipos de projetos também. Quando eu estava quando eu estava no BCH, que é o Bacharelado em Ciências e Humanidades, eu fundei um grupo de literatura que virou um projeto de extensão. Então, a gente fazia reuniões com o pessoal que estava fora da universidade sobre os livros que a gente via. Então, existem vários tipos de projetos de cultura e de extensão que você ganha para trabalhar, para levar a universidade para fora da universidade. E existem outros programas também. Tem o PET, que é um programa de tutoria para auxiliar os alunos. É um programa dentro da própria universidade. E existem vários, mas o nosso tempo está indo, então eu vou parar por aqui. Essa última parte, que é o que a universidade pública pode oferecer. Então, tem muitas coisas que a universidade pública pode oferecer para além do diploma para além do diploma e da certeza de que você vai receber uma educação de qualidade. Então, dentro da Universidade Federal, eu consegui encontrar coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Então, eu consegui fazer um intercâmbio com uma bolsa da universidade. Eu nunca ia imaginar que eu ia conseguir fazer intercâmbio, porque eu não tenho dinheiro. Mas dentro da universidade pública eu consegui ter contato com pessoas que são muito diferentes de vocês, então isso abre sua mente também. E com textos e ideias que você normalmente não vê fora da universidade. Então, é uma experiência que vai além do diploma. Vai mudar. Normalmente, você muda a sua forma de pensar, você se torna uma pessoa um pouco mais aberta, porque você convive com pessoas que pensam muito diferente de você. Você realmente ao mesmo tempo que você começa a trabalhar, a fazer estágio, então já é um outro aprendizado, um momento também que às vezes você vai morar sozinho. Então, a universidade ela acompanha todas essas questões e a universidade pública acompanha e dá um pouco mais de respaldo para você fazer coisas que às vezes fora da universidade você não conseguiria, como o intercâmbio, uma pesquisa ou participar de um programa como o PIBID, por exemplo. E é basicamente isso o que eu tinha preparado para conversar sobre a universidade. Eu espero que eu não tenha falado muito rápido, que vocês tenham entendido. E agora eu estou esperando os comentários e dúvidas de vocês. Muito obrigada pela paciência de escutarem e desejo muita boa sorte para vocês. Se vocês, no caminho que vocês decidirem, mas e que a minha aula possa ter ajudado em alguma coisa.